Mike Dunleavy Jr. se tornou o General Manager do Golden State dia 30 de setembro de 2021. E esse ano, ao final da temporada regular, deu uma declaração falando que ele tinha planos para que o Jordan Poole ficasse pelo menos mais 4 anos com a equipe, ou seja, eles tinham um plano de envolver ele no roster da equipe a longo prazo, como se fosse um sucessor mesmo ali do Golden State Warriors pro Stephen Curry. E surpreendeu todo mundo quando chegou aquela notícia bombástica de que ele seria trocado pelo Chris Paul, indo para o Washington Wizards, deixando o Chris Paul chegar ao Golden State Warriors. Todo mundo tinha uma noção de que o Wizards ia trocar o Chris Paul em algum momento, né, porque não tinham planos para o veterano na equipe, e que o Golden State Warriors, após a última aparição do Jordan Poole nos playoffs, tinha interesse em provavelmente envolver ele numa troca, mas a partir do momento que o Mike Dunleavy assegurou que ele ficaria, todo mundo ficou com o pé atrás, um pouco mais tranquilo com essa situação. E após essa troca acontecer, causou um pouco de revolta, assim, nos torcedores do Golden State, que não veem um futuro tão bom assim pro Chris Paul na equipe, já que ele é um veterano de 38 anos, tinha um contrato bem grande com o Phoenix Suns de aproximadamente 30,8 milhões de dólares, o que é um contrato bem grande, mas ainda menor do que o contrato que o Jordan Poole tinha, né, rapaziada? Aí a equipe renovou com o Draymond Green por 100 milhões de dólares por 4 anos, o que mais uma vez causou um pouquinho de indignação, porque o primeiro cara a ser o motivo, né, de dentro do vestiário a causar a troca do Jordan Poole foi o próprio Draymond Green. Logo depois, a relação do Jordan Poole com o nosso mano Steve Kerr, que ele tava reclamando da função que ele tava fazendo na equipe, também foi outro ponto a ser considerado na hora de fazer essa troca do Jordan Poole. E por último, eles acabaram permitindo uma troca de James Wiseman para o Detroit Pistons, o que com a chegada do Chris Paul, não sei se foi uma decisão muito inteligente, já que o Chris Paul poderia explorar ao máximo ali do nosso querido James Wiseman, mas é porque o Golden State Warriors tem um plano, mano. E talvez os torcedores do Golden State não estejam vendo essa equipe que foi montada da mesma forma que eu vejo. E eu vou te explicar no vídeo de hoje por que a off-season do Golden State Warriors foi muito boa e que eu acho verdadeiramente que esse time pode vir para disputar um título agora na temporada 2023-2024. Primeiro eu vou falar da contratação por um salário mínimo de veterano, salário de 4,5 milhões de dólares, que chegou o nosso querido Dario Saric. Eu já fiz um vídeo específico, esse vídeo que eu vou deixar passando no card aqui de cima para vocês, caso você tenha um interesse genuíno de saber um pouco mais a respeito exclusivamente dele. Mas resumindo, o que seria o Dario Saric e por que eu acho que ele é uma excelente contratação? Primeiro, que ele traz altura para essa equipe do Golden State. Vindo do banco de reservas, ele é um cara com 2,8 metros de altura e 102 quilos, mas ele não é o tipo de cara que joga apenas como pivô, mesmo tendo essa boa estatura e esse bom peso. Ele é um cara que joga na 4 e na 5, então ele pode ser um pouquinho mais fraco do que um Joel Embiid da vida na hora de defender garrafão, mas ele é um cara versátil, é bem atlético, consegue ter uma boa presença de quadra, porque ele jogou muito tempo no basquete europeu antes dele chegar na NBA, então lá pelo basquete europeu, inclusive vou dar aqui algumas informações do que ele já foi lá na Europa. Ele foi MVP do Campeonato Europeu da FIBA Sub-16, foi MVP do Campeonato Europeu da FIBA Sub-18, ele foi campeão de campeonatos croatas, MVP de campeonatos croatas, foi campeão da Copa Turca de basquetebol, teve aproveitamentos de 50, 40, 90, pra quem não sabe, é 50% dos arremessos de quadra, 40% de 3, 90% de lance livre lá na Euroleague, e fez parte do Rookie First Team, que é o primeiro time dos calouros da NBA em 2017. Então ele é um cara que já tem uma bagagem muito boa já no seu portfólio de basquetebol, teve boas apresentações quando teve a sua passagem pelo Oklahoma City Thunder e também pelo Philadelphia 76ers, e o mais legal é que ele traz uma versatilidade daquele basquete europeu, que ele tem muita movimentação sem a bola, então ele sempre vai procurar o cut, procurar espaçar a quadra, tem um bom arremesso de 3, e o melhor de tudo, ele traz uma altura para esse time do Golden State Warriors, que pode usar ele tanto jogando na 5, com a presença do Draymond Green em quadra, quando precisar, por exemplo, substituir o Kevin Looney, e também vindo do banco de reservas para fazer a posição de power forward, no lugar inclusive do Draymond Green, beleza? Começando por esse cara, eu já acho que ele foi uma excelente contratação pro Golden State, barato e bom. E sobre a idade do nosso mano Dario Saric, ele é apenas com 29 anos, então ele não é tão velho assim a ponto de já estar na fase de decadência dos seus skills de quadra, e ele ainda continua sendo um veterano da NBA que carrega muita bagagem dos times que ele já passou. Agora falando sobre o draft desse ano, foi muito importante para as decisões que o nosso querido Golden State Warriors tomou, mano. Por quê? Na 19ª posição eles trouxeram Brandon Podziemski, que ele é um jogador ali que ele é mais como um combo guard, beleza? Ele joga ali naquela posição mais ou menos do que o nosso mano Donte DiVincenzo fazia, inclusive ele veio parar no Nova York Knicks, mas é porque com essas trocas que o Golden State fez, eu acho que ele teria um pouco menos de espaço em quadra com a chegada do Chris Paul. Então faz sentido
sentido eles pegarem um contrato menor, um contrato de calouro, que é do nosso mano Podziemski, além da chegada do Corey Joseph. O Golden State também assinou com o Corey Joseph, vejo que, se eu não me engano, do Detroit Pistons, e ele é um cara que não vai receber muitos minutos com a chegada do Chris Paul, mas ele vai ficar ali meio que na hora que precisar, tá ligado? Num jogo que não vai ser tão importante, que vai precisar descansar os caras. No final de season, quando já tiver a tabela decidida, também vai ser um nome que eles vão poder contar. Além de que eles já estavam preparados para a saída do Jordan Poole com outro cara muito semelhante a essa facilidade de two-way que o Jordan Poole entregou no título do Golden State Warriors. Só que ele é um jogador mais jovem que também vai vir para ganhar alguns minutos. Inclusive, ele assinou um contrato two-way, que é o Quinones. Ele é um cara que se parece muito com o estilo do Jordan Poole. A gente vê ele dando aqueles arremessinhos, criando o próprio espaço no side step assim para 3. Ele trabalha na transição muito bem, joga com a bola na mão, tem uma habilidadezinha ali de armador que dá para ser desenvolvida melhor. E junto com o Chris Paul, agora esse contrato de two-way, se ele pegar uns treinozinhos junto com a equipe principal, tem tudo para ele engatar melhor nessa equipe. Além também de que temos o SF Gui Santos, né? Não podemos esquecer dele, que o Golden State falou que tem um plano para ele no futuro. Mas o grande ponto desse draft do Golden State foi ele, Trayce Jackson Davis. Sim, o cara tem 2,8 metros de altura, com quase 2,17 metros de wingspan, né? De envergadura. E, mano, não sei como esse cara foi deixado pra escolha de número 57. Acredito eu que seja por conta da idade dele, que ele tem 24 anos. Então ele já era um dos caras mais, entre aspas, veteranos nesse draft. Mas o bom disso é que ele já vem com uma bagagem maior. Ele já foi considerado um finalista do prêmio troféu Naismith Player of the Year. E se você pesquisar por esse cara agora aí, a passagem dele por Indiana, a passagem dele na Summer League agora que aconteceu, cara, ele é literalmente o que o Golden State Warriors precisa pra substituir o Kevin Looney. Por quê? Você não vai achar nenhum highlight dele chutando pra 3. Se você achar algum aí dele arremessando, é muito raro. Ele, inclusive, passou zerado a Summer League de 3 pontos. Ele joga no pick and roll, ele disputa rebote de forma agressiva, ele é muito atlético. E, mano, já pensou esse cara vindo do banco, com Dario Saric jogando de PF, outro jogador de 2,8 metros, e ele jogando dentro do garrafão pra jogar com pick and roll com Chris Paul, mano? Cara, isso vai ser um negócio muito interessante do Golden State Warriors, mano. Então eu acho que a escolha de número 57 foi melhor do que a escolha de número 19 do Golden State Warriors. O Trayce Jackson Davis, ele vem para agregar muito para essa equipe do Golden State Warriors, vindo do banco ou até mesmo como titular na hora que precisar substituir o Kevin Looney. Vai ser pick and roll e alley-oop pra esse moleque o jogo inteiro. Agora vamos falar um pouquinho sobre o starting lineup, né, que é a lineup, os jogadores que são titulares do Golden State Warriors que vão se manter para essa próxima temporada. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins e Kevin Looney, beleza? Stephen Curry a gente não precisa nem falar nada, né? Ele ainda tá no seu prime, ainda joga como se fosse um garotão, isso é incrível. Inclusive, pra quem tá acompanhando aí os trabalhos nessa off-season de treino dele, ele continua do mesmo jeito, do mesmo nível, dando aulas. Temporada passada, quando ele foi pro banco, o Golden State sofreu com a ausência dele em quadro e o Jordan Poole acabou entregando a paçoca em alguns jogos ali contra o Lakers. Klay Thompson, por mais que nos playoffs ele não tenha tido uma apresentação muito boa, essa temporada passada foi a temporada na qual ele bateu o recorde de arremessos de 3 dele da história. Então, ele nunca, na história da carreira dele, nem no auge do prime dele, ele teve uma temporada com tantos arremessos de 3 convertidos. Então, querendo ou não, o Klay Thompson continua sendo uma arma pro Golden State Warriors extremamente efetiva do perímetro, e ele apenas teve uma pós-season ruim, manos. Vocês têm que entender que nem sempre o cara, por mais que ele seja tão brabo assim, ele vai entregar o máximo em quadra todos os jogos. Tirando o LeBron James, né, que é aquele cara, ele é estranho. De fato, o que ele faz com quase 40 anos é brincadeira. Mas tá, o Klay Thompson, ele ainda é uma arma muito efetiva. Andrew Wiggins, nem preciso falar que ele tá no melhor momento da carreira dele desde que ele chegou até o Golden State. Tudo que ele passou anteriormente serviu de aprendizado, que ele gostaria de alguém que dividisse a responsabilidade com ele, e ele, com certeza, é um dos melhores jogadores two-way dessa liga, com toda distância das concorrências, mano. Defensor absoluto, ele defende praticamente da posição 1 até a posição 4 com muita tranquilidade, muito versátil no ataque, consegue pontuar de todas as formas, desde perímetro, a transição, a jogar no mid-range, a fazer cuts, ele é incrível. E o Kevin Looney entregou pro Golden State praticamente uma média de 15 mais rebotes na pós-temporada agora passada, além de ele ter um arremesso, né? Ele só não explora isso muito porque ele faz outro papel no Golden State Warriors, mas pro papel que ele tá desempenhando, ele é um dos melhores reboteiros da liga, muito bem posicionado, muito bem ofensivamente pra jogar no pick and roll, espaça a quadra legal pra poder permitir as jogadas ofensivas do Stephen Curry. E o Draymond Green, por mais que a rapaziada não goste tanto assim dele, ele teve temporada passada a melhor temporada
temporada de arremessos convertidos da carreira. Ele teve o melhor aproveitamento de quadra, de arremesso de quadra, de toda a carreira do Draymond Green. E ele continua permanecendo com aquele mesmo trabalho sujo que ele faz no Golden State, de fazer aquele trash talk, de ser um líder pra equipe, por mais que às vezes ele seja meio duvidoso, meio cabeça quente, faz algumas cagadas, mas ele continua sendo um exemplo assim que motiva a rapaziada e mantém ali o time meio que nos eixos. Ofensivamente e defensivamente muito consistente, consegue brigar contra jogadores mais altos mesmo jogando de PF. Ele é aquele cara meio subestimado por conta da altura, pontua bem na medida do possível ali no que o Golden State precisa, continua com médias muito consistentes. Pra vocês terem uma ideia, na temporada passada agora, ele teve médias de 8.5 pontos, com 6.8 assistências, 7.2 rebotes e 1 roubo de bola por partida, além de quase um toco de média. Se falarmos dos playoffs passados, ainda mantém 9.4 pontos de média, com 6.8 assistências e 6.9 rebotes, com 1.5 roubos de bola. E o aproveitamento do Draymond Green, 46% de quadra nos playoffs. Na temporada regular, 52,7% de aproveitamento, com 30,5 de 3 pontos. Então, mano, o Draymond Green, com certeza, com toda certeza, posso te falar que ele está ainda num bom momento da carreira dele. E esse trio principal, Klay, Steph e Draymond, ainda tem muita lenha pra queimar. Andrew Wiggins, não preciso falar nada, ainda é muito jovem. Kevin Looney também é um rapaz jovem que ainda consegue jogar muito bem na posição 5. Então já falamos de todos os 5 titulares do Golden State, que ainda continuam sendo numericamente um dos melhores quintetos titulares da liga, sendo comparados até mesmo com o quinteto que foi campeão de Nikola Jokic e o Denver Nuggets. Eles continuam trazendo a questão de pontuação por minutos jogados ainda maior, por incrível que pareça. Comparando Boston Celtics de Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, Al Horford, Derrick White, eles ainda continuam com a minutagem pra pontos maior. Então, mano, esse quinteto do Golden State tem muita lenha pra queimar, acreditem em mim. Já falamos do banco de reserva de Dario Saric, já falei aqui também sobre as aquisições secundárias de Trance Jackson-Davis, que vai vir na posição 5. Agora não vamos deixar de citar sobre o Jonathan Kuminga, um cara que joga de power forward ou de SF, 6'7" de altura, bem alto, que teve uma média na temporada passada de 9,9 pontos por jogo, com 3.4 rebotes, 1.9 assistências, 37% de aproveitamento de 3 pontos, com 52 dos arremessos de quadra, jogando aproximadamente 20 minutos. Jogou 67 jogos, ou seja, ele é um cara confiável ali pra estar presente, né? Ele não desfalca o time muito. Na temporada anterior, jogou 70 jogos, então ele tá indo pra terceira temporada. Justamente na terceira temporada de Jonathan Kuminga, que ele é um cara muito versátil atacando, a gente já viu isso nessas últimas 2 temporadas, agora ele tem o Chris Paul pra vir do banco junto com ele. Estamos falando de um lineup com Jonathan Kuminga, que agora pode entrar na melhor época da sua carreira, depois de 2 temporadas já de passagem no Golden State Warriors, Dario Saric, Trance Jackson-Davis, Lester Quinones, que pode vir para substituir o Jordan Poole, e a principal peça do banco, na minha humilde opinião, Chris Paul. E antes da gente falar sobre o Chris Paul, tem outras 2 peças que eu já tava esquecendo, mas eu dei uma olhada aqui no roster pra me relembrar, que é o Moses Moody, tá ligado? Que é um jogador com 6'5" de altura, que vai vir, provavelmente, ele vai ser a principal peça pra vir de SG. Nem preciso falar, consistente, arremessador pra 3, jogador two-way. E ainda temos o Gary Payton II, o Luvinha, que é um excelente defensor. Então, fora esses nomes que a gente já citou, ainda tem esses 2 últimos que eu tinha esquecido, e a principal peça pra fazer todo esse time que vem do banco de reserva rodar, nosso mano Chris Paul. Se você considerar o Chris Paul em altura pra jogar no lineup principal como titular dessa equipe do Golden State Warriors, na minha opinião é inviável, porque a altura de Stephen Curry, Klay Thompson, Chris Paul, Draymond Green e Andrew Wiggins vai dar uma pegada, tá ligado? Vai ser um déficit defensivo muito grande. Mas esse cara colocando todos esses jogadores que eu citei e dei ênfase no vídeo de hoje pra rodar vindo do banco vai ser o maior alívio das costas de Stephen Curry possível. Ele vai fazer com que toda essa máquina gire. E se você acha que porque ele tem 38 anos e porque ele tem um histórico de lesão chegando ali perto dos playoffs um pouco pesado, é porque você não compreende muito bem como é que o Chris Paul trabalha. As lesões que ele sofreu nessas últimas temporadas dele estavam decorrentes do Phoenix Suns por ele estar sobrecarregado. Pro time do Phoenix Suns rodar bem, ele tava com uma média de minutos muito alta. Pra vocês terem uma ideia, ele jogou 32 minutos por partida na temporada regular passada e jogou 35,7 minutos nos playoffs, tanto que ele jogou apenas 7 jogos. Você acha que um cara com 38 anos vai dar conta de ficar saudável jogando tudo isso de minuto? Agora fala pra mim, se ele jogar 20 minutos de quadra vindo do banco de reservas pra revezar com 24, 26 minutos de temporada regular com Stephen Curry, qual que é a chance dele ter uma lesão tão recorrente quanto ele tinha? Muito menor. Sem falar que eu nem preciso citar a respeito da qualidade de Chris Paul como um passador. Ele é um dos jogadores mais inteligentes dessa liga, com distância, com sobra. O Draymond Green tinha uma certa rixa com ele, mas falou que respeita ele pelo fato de ele ser um dos caras mais inteligentes do basquetebol da NBA hoje. Então o respeito entre os dois
2 vai ter dentro de quadra. Ele tem um mid-range extremamente efetivo. Ele tem um IQ de basquete, uma inteligência pra jogar basquete fora da curva. E pra fazer toda essa rapaziada do banco rodar e funcionar melhor, eu acho que ele vai ser o jogador perfeito para o Golden State. Além de que, mano, se a gente colocar aqui na temporada regular passada, o Chris Paul entregou ainda 13,9 pontos de média, com 8,9 assistências e 4 rebotes de média, tá ligado? Então ele é um cara que vai vir ali do banco de reservas pra ser a principal peça do Golden State. Além de 1,5 roubos de bola, ele também, apesar da altura, ele é um defensor de perímetro bem inteligente na hora de roubar a bola. Então, mano, estamos falando de um cara que em toda a sua carreira, por onde ele passou, ele melhorou a equipe. O prime do James Harden veio ao lado do Chris Paul no Houston Rockets. O Shai Gilgeous-Alexander foi um cara que aprendeu muito com a passagem do Chris Paul pelo Oklahoma, inclusive ele tornou aquele time do Oklahoma mais competitivo por uma temporada. O Phoenix Suns, eu não preciso falar que ele chegou como finalista de NBA com o Chris Paul comandando. Então por que você vai me falar que o nosso queridíssimo Chris Paul, apesar dele não ter nenhum título ainda, não vai ser uma aquisição boa pro Golden State Warriors, mano? Eu deixo agora os comentários aqui pra opinião de vocês. Vocês acham que essa minha leitura sobre todo o time do Golden State ser um grande candidato para título esse ano está correta ou está errada? Esse canal aqui não é feito apenas das minhas opiniões, a sua é muito importante aqui nos comentários. Esse foi o meu recap, assim, a respeito de toda a equipe do Golden State. Eu acho que sim, eles vêm pra disputar título. Eu acho que tá com uma equipe super consistente, super sólida, que reforçou muito bem o banco de reservas. E eu acredito que o Steve Kerr tem mais ou menos a mesma visão que eu acabei de passar pra vocês aqui. Se você gostou do vídeo, pode considerar se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho de notificações pra não perder mais nenhum conteúdo. Deixa o like nesse vídeo pra que o YouTube entenda que esse assunto é relevante e compartilhe ele com mais amantes de NBA e mais fãs de basquetebol. E eu vou ficando por aqui. Minhas redes sociais e meus outros canais estão aqui na descrição. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!